Se você é fã dos esportes de combate, tenho certeza que já percebeu como certos estilos de luta e personalidades parecem se manifestar regularmente. É quase como se houvesse um acordo não assinado entre os lutadores. Seja aquele atleta mais tradicional, que prega o respeito ao adversário, ou aquele mais polêmico que adora provocar o oponente. Lutadores de todos os cantos do mundo e com culturas diferentes assumem seus papéis como se tivessem sido feitos sob medida para eles. E isso não é uma coincidência. Nesse vídeo, vou introduzir um conceito que chamaremos de arquétipos da luta e explicar os 7 arquétipos de lutadores, além de falar sobre alguns dos lutadores mais notáveis em cada categoria. Não quero me alongar muito na introdução, mas é importante explicar o que é um arquétipo e o que ele significa, especialmente no contexto das artes marciais. Os 7 arquétipos de lutadores aqui apresentados baseiam-se no trabalho de Carl Jung. Jung descreveu os arquétipos como imagens ou temas que derivam do inconsciente coletivo e possuem significados universais em diversas culturas, sugerindo que já compreendemos o que são arquétipos sem sequer precisar de definições formais. Esses arquétipos se expressam continuamente em nossas histórias, sociedade, arte e até mesmo sonhos. O filósofo grego Platão também abordou conceitos semelhantes, que chamaria de ideia, e definiu da seguinte forma: é uma disposição primordial que performa e influencia nossos pensamentos. No contexto das lutas, um arquétipo é a manifestação de todas as forças conscientes e inconscientes que guiam um lutador: treinamento, nacionalidade, temperamento, propósito, valores, personalidade e até mesmo qualquer outra motivação que ele mesmo pode não conhecer. De certa forma, podemos pensar no arquétipo de um lutador como seu estilo de luta, porém de uma forma mais profunda. E é isso que torna o mundo dos esportes de combate tão interessante. Quando assistimos uma luta, não estamos apenas vendo 2 atletas competindo em um jogo aleatório de violência. Estamos observando 2 narrativas de vida que se cruzam e entram em confronto, revelando arquétipos que também reconhecemos em nossas próprias experiências cotidianas. Você está no canal Supremacia do Combate e aqui a gente vai além do nocaute. Exploramos também a psicologia e a filosofia dos esportes de combate. Se você acha esse tipo de conteúdo interessante, já mete logo um cruzado no like. Com a introdução concluída, permita-me apresentar os 7 arquétipos de lutadores, juntamente com alguns dos atletas que melhor os personificam. O ilusionista questiona abertamente e zomba dos aspectos técnicos da luta que os outros aceitam como regra. Coisas como deixar a guarda alta, por exemplo, para ele é apenas um detalhe opcional. Definido pela sua dualidade, ele é amigável com os adversários em um momento, somente para demonstrar desprezo no próximo segundo. O mesmo desapego inconsciente pelas regras que permite sua genialidade manifestar-se também podem ser a origem de sua queda, principalmente se subestimarem o adversário. Exemplos de lutadores que personificam o arquétipo do ilusionista incluem Sunshine, talvez o lutador de Muay Thai mais notório de todos os tempos. Já no MMA, temos figuras como Dominick Cruz, Sean O'Malley, Bob Green, Michael Page e, é claro, Anderson Silva. Anderson, em particular, é um exemplo claro desse arquétipo. Seu estilo de luta cheio de fintas, mudanças rápidas de postura e movimentos imprevisíveis fez dele uma verdadeira lenda dentro e fora do octógono. O ilusionista luta com um ar de superioridade, com confiança total em suas esquivas e reflexos, ignorando fundamentos básicos em favor de performances que agradam a multidão. Ele quer que você tenha uma reação emocional às suas provocações, mas tudo não passa de uma emboscada. Por trás do espetáculo, há uma precisão fria e calculista. Ao perder a cabeça e reagir às suas provocações, o oponente muitas vezes esquece da sua própria estratégia, e é nesse momento que o ilusionista leva a vantagem. Mas a sua dependência de criar ilusões pode também ser um alto fator de risco. Se o adversário conseguir enxergar através de suas provocações, o ilusionista pode perder a vantagem e acabar sendo vítima do seu próprio ego. Caracterizado pela sua disposição em sofrer danos para se aproximar dos adversários e infligir seus próprios golpes, o lutador que personifica o arquétipo do gladiador desfruta do combate pelo simples prazer de lutar.
No Muay Thai, Rotang é um exemplo óbvio de gladiador de alto nível, assim como Raymond Dekkers com seu estilo ofensivo e implacável do Muay Thai sempre marchando para frente. No MMA, nomes como Justin Gaethje, Michael Chandler, Charles do Bronx Oliveira, também os irmãos Nick e Nate Diaz representam bem esse arquétipo. No boxe, podemos citar Roberto Duran e Joe Frazier como dois exemplos lendários. Gladiadores frequentemente são conhecidos pela sua durabilidade e excelente queixo, sendo capaz de absorver os melhores golpes dos seus adversários como se fosse nada e ainda continuar andando para frente. Esse estilo de luta, quando dominado, transforma o gladiador em uma força devastadora, combinando resistência física com a técnica afiada. Contudo, a sua disposição para o combate aberto e franco pode ser acompanhada com a dificuldade para seguir as estratégias em um QI de luta reduzido. Estrategistas são movidos pela necessidade de analisar, planejar e resolver problemas de maneira metódica e prática. Os lutadores que personificam um arquétipo estrategista enxergam a luta como um verdadeiro jogo de xadrez humano, sempre procurando a jogada mais segura que levará a maior vantagem no campo de batalha. O objetivo principal do arquétipo estrategista é vencer da forma mais eficiente, minimizando os riscos. Alguns exemplos de estrategistas notáveis incluem Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, George St. Pierre, talvez o lutador mais estrategista de todos os tempos, Kamaru Usman, Islam Makhachev, assim como Mayweather no boxe. Os estrategistas estudam planejando uma abordagem específica para cada luta. Essa abordagem calculada torna o estrategista um oponente extremamente difícil de ser superado. No entanto, seu ponto fraco acontece quando ele não consegue impor sua estratégia e superar os imprevistos que podem acabar surgindo no decorrer de uma luta. Afinal, a imprevisibilidade sempre vai existir nos esportes de combate e é impossível antecipar todas as tendências do seu oponente. O arquétipo do lutador visionário é criativo, diferente e inovador. Enquanto o estrategista busca entender e dominar todos os aspectos da luta, o visionário olha além desses aspectos, concentrando-se exclusivamente em aperfeiçoar sua arte e compartilhá-la com o mundo. A criatividade do lutador visionário quebra os paradigmas, principalmente no contexto do MMA. O visionário, muitas vezes, representa uma arte marcial que a maioria considerava ineficaz em um combate real. Podemos citar como exemplo Lyoto Machida e Stephen Wonderboy Thompson, com seus estilos de karatê que antes eram considerados inúteis no MMA. Também podemos citar Yair Rodrigues com seu estilo de taekwondo com golpes dignos de um filme. O visionário também pode quebrar estereótipos como Danny Bill, o lutador camaronês de Muay Thai, cuja técnica e elegância artística superava até mesmo os próprios tailandeses. Vasily Lomachenko, brilhante boxeador, graças ao seu treinamento de dança desde criança. Agora ele dança em círculos ao redor dos seus adversários dentro do ringue. O bully é antagonista, implacável e polêmico por natureza. Ele parece encontrar prazer em causar dor física e mental aos outros. Sua abordagem carrega uma crueldade fria e um estilo de luta que reflete muito bem essa falta de empatia pelo adversário. O bully pressiona incessantemente o seu oponente até encontrar uma fraqueza, e uma hora que essa fraqueza se manifesta, ele irá explorá-la sem piedade. Sua estratégia combina elementos psicológicos tão implacáveis quanto suas habilidades técnicas e físicas. O lutador que personifica o arquétipo do bully nem sequer precisa falar a mesma língua que você para tentar intimidá-lo. A sua linguagem corporal já transmite a mensagem. Exemplos incluem John Jones, Peter Yan, Colby Covington, Chael Sonnen, Conor McGregor e Mike Tyson. Esses atletas não vão pensar duas vezes ao usar táticas questionáveis para desestabilizar os seus oponentes. Quando há uma habilidade legítima combinada com essa abordagem, o bully talvez se torne o estereótipo mais assustador dessa lista. É fácil torcer contra o bully, principalmente aqui no Brasil, onde todo mundo prega uma humildade, seja lá o que isso significa para cada um.
Mas a verdade é que existe algo do nosso lado sombrio que se identifica com ele. Todos nós carregamos um pouco de bully dentro da gente. Os verdadeiros bullies, aqueles que personificam completamente essa figura e abraçam o personagem, adicionam uma camada extra de emoção e complexidade às lutas. Afinal, sem vilões, não há heróis. E quando o bully completa a sua jornada de redenção, muitas vezes se torna um dos personagens mais queridos no imaginário dos fãs. O guerreiro personifica resistência e coragem, conhecido por definir e alcançar metas, superar obstáculos e perseverar diante de dificuldades. Os guerreiros representam um trabalhador comum do cotidiano. Talvez por isso, este é um dos arquétipos com que os fãs mais se identificam. Nunca escolhendo adversário e salvando eventos quando convocados de última hora, o guerreiro possui uma disciplina extrema e persistência inabalável. O coração do lutador que adota esse arquétipo é incomparável e, frequentemente, esse tipo de lutador teve de superar desafios fora do ringue que são tão difíceis que fazem a luta parecer a parte mais fácil de sua jornada. Um bom exemplo é Daniel Cormier, que quase desistiu da carreira depois de perder a sua filha de 4 anos em um acidente. Outro exemplo é o nosso campeão Alex Poatan, que superou o vício do alcoolismo e também a perda de um irmão quando esse ainda era novo. Outros exemplos são Dustin Poirier e até mesmo o maluco do Sean Strickland, que, segundo o mesmo, sofreu vários traumas na infância e adolescência por ter um pai abusivo. Quando guerreiros lutam até o topo do mundo do boxe, tornam-se verdadeiras lendas. Ícones como Júlio César Chaves e Rocky Marciano são testemunhos desta jornada. Os guerreiros nem sempre têm uma relação fácil com o ato de lutar, mas a responsabilidade de prover para suas famílias os trazem de volta à arena sempre que convocados. A luta entre arquétipos do guerreiro e adversários que encarnam o arquétipo do bully criam histórias inesquecíveis. Por exemplo, quando Dustin Poirier enfrentou Conor McGregor, ou então quando Daniel Cormier bateu de frente com John Jones. Esse chamado a enfrentar desafios, seja por honra, legado ou dever, é o que torna o guerreiro uma figura tão cativante no mundo das lutas. O missionário, assim como o guerreiro, é corajoso, resiliente e guiado por um propósito. Porém, o diferencial do missionário é que sua motivação nasce do que ele considera um chamado maior, muitas vezes enraizado em crenças religiosas ou luta contra a opressão política. Para o missionário, o combate não é apenas o confronto físico, mas sim um palanque para poder propagar sua mensagem. E quanto mais sucesso ele alcança, maior é o alcance de sua mensagem. Um exemplo clássico desse arquétipo é Khabib, Yoel Romero, Beneil Dariush, que em Dubai defendeu a sua fé cristã diante de uma plateia predominantemente muçulmana. Porém, nenhum missionário é mais lendário que a figura de Muhammad Ali. Nascido como Cassius Clay, ele rejeitou o seu nome de escravo e adotou um nome que simbolizava sua nova identidade e crença. Ali, sacrificou 3 anos de sua carreira no auge para protestar contra a guerra do Vietnã, colocando seus princípios acima de tudo. Muitos missionários começam suas carreiras com arquétipos diferentes, mas a chamada por algo maior os transforma ao longo do caminho. E nem importa se você acredita ou concorda com a mensagem, o que importa é que eles acreditam e essa fé dá um poder inabalável a esse tipo de lutador. Para concluir, podemos citar Sun Tzu em seu livro A Arte da Guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Resistir à expressão natural de um arquétipo, como Carl Jung nos alerta, pode gerar conflitos internos que comprometem o desempenho e a evolução. Conhecer e aceitar quem você é enquanto abraça as mudanças é o que define os grandes lutadores, dentro e fora dos rings. Muitos iniciantes podem se perguntar qual estilo de luta eles devem adotar, mas a verdade é que o estilo de luta muitas vezes sequer é uma escolha consciente, ele emerge dentro de você. Trata-se de suas experiências, suas crenças e as suas histórias. É isso que molda como você se apresenta fora e dentro do ringue.
É uma eterna dança entre o que você é hoje e aquilo que você pode se tornar amanhã. Se você chegou até aqui, foi uma satisfação ter a sua companhia. Eu sou o Kakaroto do canal Supremacia do Combate. Essa foi a nossa resenha de hoje e até a próxima, se Deus quiser. Os